Bom, queridos, hoje nós temos um culto muito especial, que é o culto de ceia, e é uma bênção podermos cear. Como eu disse no início, o mestre chama, vem cear. E hoje você está aqui exatamente para sentar à mesa e poder comer e beber de Cristo Jesus. E é interessante porque quando nós falamos de ceia, nós falamos de um dos momentos mais marcantes da igreja, e ainda continua sendo um símbolo do cristianismo, uma das ordenanças de Jesus, e algo que a igreja precisa viver, precisa experimentar, precisa ter sentido, precisa realmente absorver como memorial da morte e do sacrifício de Jesus. Quando nós então olhamos para o texto bíblico, nós vemos que a Bíblia ela gira em torno exatamente daquilo que aconteceu na semana da Páscoa, quando Jesus foi sacrificado. Mas naquela semana, um pouco antes, alguns momentos antes, Jesus estava reunido com seus discípulos. E ele então estava passando exatamente a impressão ou as informações do plano perfeito do Pai para os seus discípulos. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 22, no versículo de número 39. Lucas 22, versículo 39. Nós vamos ler até o 46, e a Bíblia diz assim: E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Pai, esta é a tua palavra, nós a lançamos agora, certos de que ela é poderosa para, Deus, produzir todo o propósito designado pelo Senhor, de salvação, de cura, de libertação, de restauração. Porque a palavra que sai da sua boca não pode voltar para o Senhor vazia. Por isso usa, Deus, o teu servo como lhe apraz, e que essa semente produza muito fruto no coração de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão recebendo essa poderosa palavra que vem do alto, vem do Senhor. Usa-nos, Senhor, nesta noite, esteja falando ao nosso coração para a glória do seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Diga graças a Deus. O nome dessa mensagem é No Jardim da Agonia e do Conforto. Como nós falamos, na semana da Páscoa, Jesus então estava com seus discípulos, os apóstolos, e a Bíblia diz que ele estava num cenáculo, num aposento superior, numa casa em Jerusalém, e ali ele participava da Páscoa judaica, ou seja, a última Páscoa que ele ia passar com os seus discípulos. E ali, naquele momento então, Jesus, ele pega os elementos que eram comuns da mesa de um judeu, e que estava sendo partilhada pela Páscoa, ou para a Páscoa judaica, e ele então, por meio desses elementos, a saber, o pão e o cálice, ele então institui a ceia. Como eu disse, era a Páscoa. Jesus estava com seus discípulos, estava num cenáculo,
num aposento superior, numa casa em Jerusalém, instituiu a ceia. Depois de instituir a ceia, ele então se dirige a um monte ao arredor de Jerusalém, chamado Monte das Oliveiras. E ele tinha costume de ir àquele monte para orar. Mas ali naquele monte, no lugar escolhido, chamado Jardim do Getsêmani, Jesus então diz aos seus discípulos para que eles orassem. Jesus havia levado os seus discípulos, e ali ele adentra um pouco mais com 3 deles, a saber, Pedro, Tiago e João. Depois de dar a ordem àqueles discípulos que orassem, ele se distancia um pouco mais e ora também. Naquele lugar, eles então estavam com uma designação, e a designação não era outra senão que eles orassem. Jesus foi para aquele lugar, junto dos seus discípulos, depois de ter instruídos a respeito daquilo que haveria de acontecer. Então ele vai ali para orar. Jesus estava cumprindo um plano de Deus. O Getsêmani foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Foi um dos momentos mais agonizantes que Jesus viveu como homem aqui na terra, até chegar na cruz. O Getsêmani não era um fim. O Getsêmani, aquela passagem naquele jardim no Monte das Oliveiras, não era um fim, mas foi extremamente agonizante para Jesus, a tal ponto que ao orar com tanta agonia, angústia, tristeza, ele então começou a suar sangue. E nós aqui vemos o registro em Lucas. Mateus e Marcos não registram esse episódio, e muitas vezes nós achamos que o suar sangue é uma alegoria, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, mas o suar sangue é de fato um fenômeno extremamente raro, que só acontece quando a pessoa é submetida a um extremo físico ou mental, e foi exatamente isso que Jesus estava passando. Ninguém passou um momento tão angustiante, tão tenebroso, de tanta angústia, de tanta tristeza, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, esse fenômeno raro que se chama hematidrose, que é exatamente quando os vasos sanguíneos que estão ali próximos às glândulas sudorípadas, que são as glândulas que, liberam o suor, esses vasos eles rompem e se mistura com o suor, e então começa a sair do corpo, e foi o que aconteceu com Jesus. Exatamente porque ali no Getsêmani foi o lugar onde a humanidade de Jesus começou a se encontrar com o cálice da ira de Deus. É isso mesmo. A humanidade de Jesus estava absorvendo todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Jesus estava assumindo ali, naquele momento, começara a assumir exatamente o peso da condenação pelo pecado que nos separou de Deus, o pecado que nos deixou em trevas, o pecado que nos fez ser inimigos de Deus, o pecado que nos fez ser filhos da ira, o pecado. Então Jesus começara a assimilar no seu corpo, e exatamente nesse lugar, num plano de Deus, houve a convergência dessa humanidade de Cristo, porque ele sofreu na carne, encontrando o cálice da ira de Deus, porque naquele lugar foi a assunção dos nossos pecados que nos separavam do Pai. A palavra Getsêmani significa literalmente prensa das olivas, ou prensa de azeite, e ali Jesus estava prensado, ali Jesus estava provado, ali Jesus ficou angustiado, porque ele estava prestes a ser moído
e sacrificado por nossas transgressões. Mas eu vim aqui para te dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Eu e você só podemos estar hoje aqui ouvindo essa mensagem, recebendo agora o amor, a graça, recebendo a paz com Deus, exatamente porque Jesus assumiu os nossos pecados. Eu só posso agora dizer que Ele é o meu Abba, o meu Pai, eu sou filho por adoção, exatamente porque Jesus foi prensado, Jesus foi provado, Jesus ficou angustiado, Ele foi separado momentaneamente do Pai, para que eu e você nunca jamais fôssemos separados do coração de Deus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno. É bom que você vibre muito com essa notícia. Por mais que nós já ouvimos essa notícia que dá sentido ao nosso caminhar, hoje vai dar sentido amanhã. Porque exatamente Jesus, Ele não hesitou. Jesus, Ele prosseguiu. Jesus, ali no Getsêmani, foi o momento de angústia. O texto de Lucas relata que quando ele chegou ali, como nós dissemos, ele chegou para orar, porque ele já sabia o que lhe aguardava nas próximas horas, nos próximos dias. Ele se afasta exatamente para orar, mas ele tinha levado os seus amigos para orar com ele, e ali angustiado, no verso 42 ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ele estava numa situação realmente de prensa, mas todos esses eventos, no entanto, todos esses acontecimentos não foram de maneira nenhuma aleatórios, acidentais, mas faziam parte da agenda celestial, do plano perfeito de Deus, de um cordeiro de Deus, do cordeiro pascal perfeito para cada um de nós. Ele não hesitou, como nós cantamos. Ele foi até as últimas consequências. E foi exatamente num jardim, foi exatamente num lugar de retiro, um lugar para encontrar paz, conforto, que ele ficou angustiado. E é exatamente o centro dessa mensagem, é para falar para você que em momentos assim, momentos da nossa vida, que nós também passamos por lugares, um jardim, nós vamos ter que tomar uma decisão. Em lugares assim, talvez um momento de retiro, um momento de uma beleza natural, um momento bom na nossa vida, ou um momento de decisão, nós vamos ter que tomar então uma postura espiritual, porque foi num jardim que o primeiro Adão, ele se rebelou, mas foi num jardim que o último Adão se submeteu. Num jardim, o primeiro Adão intercedeu e abriu mão de sua vontade para se tornar a nossa justiça. Mas num jardim, o primeiro Adão se escondeu e tentou se justificar. Hoje eu preciso saber que posso estar nesse jardim, nesse lugar, mas eu preciso me posicionar como Jesus, o último Adão, em profunda angústia, pelo que ele iria passar nas próximas horas. Jesus, ele ora 3 vezes, aqui em Lucas não há um registro, mas em Marcos e Mateus, diz que ele orava, voltava e via os seus discípulos dormindo. Ele orava, voltava, via os seus discípulos dormindo, e pela 3ª vez, ele orou, para que ele pudesse beber desse cálice amargo. E eu quero te falar, que eu não sei como que você entrou aqui nessa casa, nesta noite, eu não sei como que está o seu coração, talvez está em profunda angústia, talvez você está passando por momentos de decisão, talvez você está passando por um momento que está te dando uma certa agonia, angústia, uma preocupação, mas eu quero te dizer que nesses momentos você precisa orar,
você precisa promover as mãos do Pai, você precisa orar incessantemente, intensamente. A palavra do Senhor diz aqui em Lucas 22:44, que estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus fez isso por 3 vezes, e ele orava não para fugir da vontade de Deus, mas para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Hoje eu e você estamos aqui, e eu não sei qual que é o nível das suas preocupações e das suas demandas, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está no seu coração. O homem vê a aparência, Deus vê o coração, mas eu quero te dizer que não importa a profundidade da sua angústia, da decisão que você precisa tomar, eu estou aqui para te dizer que você vai estar fazendo a vontade de Deus, você vai cumprir o propósito de Deus, você vai orar para que Deus te dê clareza, ainda que você fale, pastor, mas eu já orei, então você vai orar ainda mais. Você não pode ficar refém simplesmente de achar que você foi longe demais. Ao olhar para Jesus, na alma dele, talvez ele pudesse estar cogitando, Senhor, eu fui longe demais, mas ao mesmo tempo ele disse, que faça a sua vontade. Talvez você está experimentando um cálice amargo, um cálice difícil, mas hoje você precisa orar e dizer, Pai, não a minha vontade, mas a sua. Eu quero estar no centro da sua vontade, para experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor vai contemplar aquilo que você vai colocar diante dele. Max Lucado, um escritor cristão, ele certa vez escreveu dizendo, Jesus nunca se sentiu tão só como em Getsemane. O que deve ser feito, só Ele pode fazer. Sua humanidade implorou para ser livrada daquilo que sua divindade podia ver. O corpo de Jesus, a humanidade de Jesus implorou para que passasse o cálice, porque ele já estava prevendo aquilo que estava por vir, mas ele se submeteu, ele não desistiu, ele não hesitou, e tudo isso ele fez por amor de mim, por mim e por você. Você é filho amado de Deus, o seu valor é o valor do sacrifício de Jesus. O seu quilate, o seu peso, o seu valor é exatamente o valor do sangue de Jesus. E por isso hoje, nós estamos aqui para entender propósitos e desígnios do céu. Porque muitas vezes nós temos andado e ficamos reféns dos nossos sentimentos, ficamos reféns da nossa dor, ficamos reféns de coisas que passamos, e muitas vezes abrimos mão do desígnio, do propósito de Deus. E hoje você precisa sair daqui exatamente entendendo que mesmo passando um momento de angústia e de dor, num jardim, o Senhor tem um propósito para você. O propósito é que você não fique nesse lugar, porque Getsemane não é o fim, mas é um meio através do qual Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida. Tem crente aqui nessa noite? Quando nós olhamos para esse retrato do Getsemane, Jesus ali em angústia, em tristeza, suando gotas de sangue na sua oração, olhando para os seus melhores amigos e vendo que eles estavam dormindo, desatentos, talvez ainda sem a percepção, mesmo ele dando sinais daquilo que haveria de vir, nós olhamos um cenário, olhamos um plano, e nesse plano o pai não poupou o filho do cálice. E eu vim aqui para dizer que muitas vezes Deus também não vai poupar você de tomar o cálice. Alguns cálices vão ser colocados na sua mesa, outros cálices vão ser colocados ali para que você beba. Às vezes são situações que nós não entendemos, às vezes são águas amargas, águas de Mara, mas nós entendemos que o Senhor, se Ele não está nos poupando de beber o cálice, é exatamente porque Ele vai nos fortalecer e vai nos dar vitória.
O Pai não poupou o Filho do cálice, mas lhe enviou um anjo do céu para confortá-lo. Marcos não registra o suor de sangue, Mateus também não registra, Lucas registra, porque era um médico. Marcos e Mateus também não registra a aparição do anjo, mas aqui em Lucas está, no verso de número 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O Pai talvez está permitindo que você tome esse cálice, o Pai está permitindo que você passe por uma situação amarga, o Pai está permitindo que você passe por uma situação que está te agonizando, mas o Pai vai enviar um anjo do céu para te confortar. Essa é a palavra que você precisa tomar posse, porque Deus, Ele não nos desampara. O Senhor é aquele que realmente nos guarda, e exatamente os anjos do Senhor, Ele faz com que nos sirva. Serviu Jesus também na experiência do deserto, e agora o anjo aparece para Jesus no Getsêmani exatamente para confortá-lo, para fortalecê-lo. Hoje você está aqui exatamente para ser confortado, para ser encorajado, para ser fortalecido, para não perder propósito, para não perder desígnio, para estar no centro da vontade de Deus. Esse é o jardim da agonia e do conforto. Deus muitas vezes não tira o cálice, Deus não poupa às vezes da aflição, mas Deus sempre manda um anjo para te guardar, te encorajar, te fortalecer. E você crê nisso, igreja do Senhor? Creia nessa palavra. No jardim da agonia e do conforto. Esse é o jardim. Esse é o jardim da vida. Esse é o jardim que nós passamos. Getsêmani não é algo estranho para nós. E um teólogo, pastor do século 19 e 20, da Escócia, chamado George Morrison, ele disse: toda vida tem um Getsêmani, e todo Getsêmani tem um anjo. Eu vou repetir: toda vida, quem tem uma vida para ser vivida aí? Toda vida tem um Getsêmani, e todo Getsêmani tem um anjo. Então não importa o que você está vivendo na sua vida. Aliás, nós sabemos que nessa vida nós passamos por aflições, passamos por Getsêmani, mas todo Getsêmani, para aquele que é filho de Deus, olha para mim aqui, para aquele que é filho de Deus, vai ter um anjo enviado do céu para trazer conforto e provisão. Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos se apropriam pela fé dessa palavra? É o que o Senhor está dizendo à igreja. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Diga assim: toda vida tem seu Getsêmani, e todo Getsêmani tem seu anjo. Então, mediante essa frase desse pastor e teólogo escocês, eu quero dar 3 conselhos para a igreja nessa noite. Quero deixar 3 conselhos para que você saia daqui fortalecido, edificado, mas ao mesmo tempo também focado e atento às coisas de Deus e aos desígnios do Pai. Como eu falei, Jesus estava num dos momentos mais terríveis da sua vida, da sua história como homem aqui na terra. Ele orou e a sua alma ficou profundamente triste, com a tristeza mortal, a Bíblia relata. Nós passamos por situações difíceis, mas Jesus passou por uma situação que nenhum de nós poderia passar. Então eu quero deixar 3 conselhos, porque nós temos o nosso Getsêmani, guardadas as proporções, mas nós temos também o anjo do Senhor para nos prover. Primeiro conselho: prepare-se para as prensas da vida. Pastor, mas eu preciso viver atemorizado, eu tenho que ficar com medo, eu tenho que mudar o meu jeito de ser e me tornar uma pessoa fatalista, sabe, uma pessoa negativa. Não, não é isso.
Prepare-se para as prensas da vida é preparar-se para aquilo que a palavra diz, preparar-se para aquilo que Jesus predisse. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês passarão por aflições, ou seja, no mundo nós vamos passar por prensas, vamos passar por aflições, vamos ter lugares onde seremos pressionados, apertados, prensados, turbados, atribulados. O mundo jaz no maligno. Então nós, quando preparamos para as prensas, nós não preparamos para sermos pessoas pessimistas ou fatalistas, mas nós nos preparamos com as armas poderosas em Deus, para enfrentar tudo aquilo que a vida vai nos impor, porque nunca foi o que nós vamos encontrar na vida, isso já está resolvido. O que nós vamos encontrar nesse mundo, nessa vida? Aflições. Nunca foi a respeito do que vamos encontrar na vida, mas sempre foi o que a vida vai encontrar em nós. Então hoje, eu e você precisamos entender que o primeiro conselho precisa ser algo que a ficha caia e eu me prepare para passar pelas prensas da vida, sabendo que existem duas coisas que vão sair quando eu sou pressionado, quando eu sou prensado, quando eu estou num lugar chamado Getsemane, que é a prensa da oliva, que é a prensa que tira óleo. E a pergunta é: o que sairá quando você for pressionado, prensado? Vai sair fel amargo ou vai sair óleo de unção? Jesus, quando foi prensado, saiu dele óleo, porque ele disse: não é a minha vontade, mas a sua vontade. E ele prosseguiu, ele não desistiu. Ele então estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O jardim, talvez, quando nós não temos a revelação, parece ser encantador, e depois: Senhor, cadê o encanto desse lugar outrora? Mas o jardim é o lugar de angústia, de pressão, mas é um lugar também de provisão. Amém? Então prepare-se para as prensas da vida. Segundo conselho: não durma de tristeza. Pastor, mas o descanso é necessário, sim, e que você durma esta noite o sono do justo. Deite e logo pegue no sono, porque o Senhor te abençoa, o Senhor te acolhe. Isso não tem a ver com o descanso, isso tem a ver com a desatenção. Não durma de tristeza. O dormir é no sentido de desatenção, falta de vigilância, e isso é preocupante e perigoso. Sabe, muitas vezes quando a pessoa entra no estado de profunda tristeza, eu não sei quantos já passaram isso, eu já passei, e não sei se chegou a ser uma depressão, acho que não, mas tem um estágio que precede a depressão, que é um estágio, você fica deprimido, mas não é depressão, é mais ou menos isso, né? O pessoal da área da psicologia ou da terapia vai falar melhor, mas eu creio que grande parte aqui já passou por um momento de tristeza, sim ou não? Uma tristeza na alma, e no momento de tristeza, aquela tristeza assim que te abate, tudo que você não quer é ficar no meio de pessoas, sim ou não? Você quer virar uma ostra, por isso a palavra ostracismo, você quer ficar recluso, você quer ter um ostracismo, você quer ficar muito introspectivo, você não quer ver a luz do sol, você quer ficar dormindo, quer ficar na cama, você não quer levantar da cama, sim ou não? Então não durma de tristeza. Pastor, mas eu estou triste, eu não estou com força. Vamos lá para o verso de novo, 44. Jesus está nos ensinando, Lucas 22, 44. E estando em agonia, e a agonia dele era uma tristeza mortal,
e estando em agonia, orava mais intensamente. Em momentos de angústia e tristeza, que dá vontade de você entrar numa ostra, dá vontade de você ficar só na cama, não ver o sol, não falar com ninguém, você vai orar. Pastor, mas eu estou fraco. Ore mais. Eu não estou conseguindo. Ore. Estando em agonia, orava mais intensamente. Sabe por quê? Porque quando você não tem nada, aí é que você percebe que o que você tem é poderoso, que é a oração com o Pai, que está te vendo nesse momento de tristeza. O homem está vendo a capa, o homem está vendo, sabe, ali, o externo, mas Deus está olhando para o seu coração e está contemplando a sua tristeza, o seu abatimento, e Deus é compassivo, e Ele quer ver exatamente o que? A sua dependência dEle. Então não durma de tristeza, não durma de tristeza. Preste atenção. Lá em Marcos 14, 34, diz que na tristeza, Jesus orou. Aqui fala que ele estava em agonia, mas em Marcos fala, na tristeza, Jesus orou. E aqui em Lucas 22, 45, diz que na tristeza, os discípulos dormiram. Qual será a sua atitude? Na tristeza, você vai orar ou na tristeza você vai dormir? Então, o segundo conselho, não durma na tristeza. Não durma na tristeza, porque um abismo leva ao outro. A tristeza te consome. Ainda que você talvez não tenha motivos, não tenha forças, mas ore, porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vai vir pela manhã. O Senhor é Pai, Ele se compadece dos filhos, Ele entra com provisão, Ele não está com os ouvidos cerrados para não ouvir, nem com a mão encolhida para não salvar. Ele está ouvindo o seu clamor, e tudo aquilo que você pede, você vai receber, tudo aquilo que você busca, você vai encontrar, e a porta que você vai bater, ela vai se abrir, porque foi o que Jesus disse. Ele nos incitou a orar, Ele orou com tristeza, mas com tristeza a gente fica com aquela autocomiseração, com a autopiedade, com vitimismo. Parece que a gente quer chamar a atenção. Olha como eu estou. Ei, para com isso. Ore. Pastor, orei, ore mais ainda. Clame. Mas eu não estou conseguindo. Faça igual Ana, quando estava tão aflita, tão amargurada, querendo um filho. Ela, começou a orar sem conexões de palavras, a ponto do sumo sacerdote achar que ela estava embriagada. Que pensem que você está embriagado, mas na verdade você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então não durma de tristeza. Eu creio que Deus está falando com alguém nessa noite aqui. Você que talvez dormiu muitas vezes triste, abatido, e foi de mal a pior, não durma mais assim, não durma, não esteja desatento, não esteja sem falta de vigilância, porque isso é perigoso. Mas o Senhor está mudando a sorte da sua vida. Lembre-se disso, na tristeza, Jesus orou. Na agonia, Ele orou intensamente. Mas na tristeza, os discípulos dormiram, desatentos. Eles não conseguiram perceber os sinais que o próprio Jesus estava mostrando. Naquela ceia, Jesus falou: olha, vão ferir o pastor, e as ovelhas vão se dispersar. Então vigie para vocês não entrarem em tentação. Sabe qual que é a maior tentação? A gente acha, uma mulher, é o dinheiro. Não, a tentação é deixar de crer que Ele era quem disse ser. O nosso herói morreu. Ore para não entrar em incredulidade, porque o que nós temos, sabe o que é? É fé. A fé que nos move, e a fé é a vitória que vence o mundo. Amém, Jesus? Quantos estão recebendo uma palavra nessa noite? Então os conselhos
O primeiro, prepare-se para as prensas da vida. O segundo, não durma de tristeza. E o terceiro e último, eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida. O terceiro conselho, toma posse disso no nome de Jesus. Prepare-se para o conforto do anjo. Se o primeiro é prepare-se para a prensa da vida, o terceiro é prepare-se para o conforto do anjo, o encorajamento do anjo, o fortalecimento do anjo, a visitação do anjo. E Ele já está indo aí ao seu encontro, Ele já está te tocando, Ele já está ministrando ao seu coração. Deus mandou um anjo aqui. Pelo que consta em Apocalipse, o pastor é o anjo da igreja. Mas eu quero te falar que existe um outro muito maior, que aparecia no Velho Testamento antes de ser encarnado, Jesus. Toda vez que você vê a palavra anjo no Velho Testamento, sobretudo ali com um A maiúsculo, era uma teofania, era a aparição de Jesus numa figura angelical. E eu quero te falar que Jesus está aqui. Ele está ministrando ao seu coração nesta noite. Ele quer trazer conforto àquelas feridas que talvez não estavam cicatrizando. O Senhor vai cicatrizar essa ferida, a ponto de você olhar para ela e falar: a ferida está aqui, mas eu não sinto mais, porque ela foi cicatrizada. O anjo está trazendo conforto nesse lugar de agonia, de angústia, porque no lugar onde há agonia e angústia também, o jardim vai prover conforto através do anjo. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Sabe, hoje você não pode sair daqui simplesmente com uma palavra para que você esfregue uma lâmpada do tipo 3 pedidos, não. Você precisa entender que a relação com Deus não tem a ver simplesmente com o mover do domingo à noite, embora você está recebendo doutrina, palavra, mas quando você entende que aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, ele renuncia à sua própria vontade, o cálice está amargo, mas Deus não falou para que você jogasse o cálice fora, o cálice está, sabe, parecendo intragável, mas o Senhor não passou o cálice, então faça a vontade de Deus, não a sua, porque não há quem faça a vontade de Deus e permaneça desamparado. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, ele permanece debaixo de amparo, de sustento, de vitória. Aquele que faz a vontade de Deus, ele entra no centro da sua vontade, e o centro da sua vontade fala para nós daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, e daquilo que é agradável. Por isso, nesta noite, prepare-se, fazendo a vontade de Deus, para o conforto e edificação que vem do anjo do Senhor. Assim como o anjo apareceu ali para Jesus no Getsêmani, num dos momentos mais difíceis para ele, o Senhor está enviando um anjo ao seu encontro exatamente para que ele te guarde, ele te livre, ele te abençoe, ele leve provisão, sustento e direção para a sua vida no nome de Jesus. Nos Salmos de número 91, verso 11, diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Aos anjos dele ele dará ordens. A respeito de quem? A seu respeito. O seu nome está no céu agora. E Deus está dando comando aos anjos, e Ele está falando a seu respeito, Ele está dando ordens a seu respeito, exatamente para, sabe, te dar o fim que você deseja, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Por isso Ele está dando comando para que os anjos dele te guardem todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos é exatamente num lugar de paz, de alegria, de gozo, de provisão, mas também quando estiver passando um lugar de agonia, de aflição, de terror, o caminho também é um caminho onde o anjo vai te encontrar.
Porque muitas vezes nós achamos que Deus só está nos momentos, sabe, bons, os momentos de deleite, mas Deus, Ele está presente em todo momento. Jesus, Ele provou da separação momentânea do Pai, exatamente para que eu e você jamais fôssemos separados dEle, jamais fôssemos separados do amor dEle. E hoje Ele tem o escape. Hoje Ele tem o escape para você. Então, às vezes você chegou aqui, como aquela canção que nós cantamos no início, a primeira. Quando parecia que a minha vida tinha chegado ao fim. Talvez alguém está aqui, perto dessa linha, achando que está perto dessa linha do fim, porque está talvez passando pelo Vale do Cedron, que exatamente fica no meio entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. É um lugar também que o nome sugere algo difícil. Ou talvez está ali no Getsemane, na angústia, nas orações que parecem não respondidas. Eu não sei qual que é a situação, mas eu quero te falar que esse lugar não é o fim. Esse lugar não é um fim. Pode ser o mais extenuante, mas ele não é o fim. Ele é um meio de Deus te levar para outro lugar. É um meio de Deus te dar a vitória. Jesus, Ele não estava olhando ali simplesmente para o Getsemane. Jesus também não estava olhando simplesmente para a cruz, mas Jesus estava olhando para a sua ressurreição. E hoje eu e você, nós precisamos olhar e ver o Senhor vindo ao nosso encontro, por meio do seu anjo, e dizendo: aqui está o escape. Você não pode parar. Quando você achar que a sua vida estava chegando ao fim, a graça dele te alcança. O anjo chega, ele está chegando. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora e começasse a receber essa palavra, começasse a receber essa revelação. Talvez você possa fazer dessa canção, desse refrão, nessa parte, a sua oração. Quando eu achava que a minha vida estava chegando ao fim, e há um sentimento no meu coração de angústia, de agonia, há um aperto no meu coração, porque eu estou como num vale da decisão. Existem situações difíceis de entender, existem cálices que estão na minha mesa e me parecem intragáveis, me parecem amargos demais, mas eu tenho orado e esse cálice permanece ali. Senhor, será que é o fim? Não, o Senhor está enviando agora um anjo da parte dele, um anjo do céu ao seu encontro, para ministrar ao seu coração. Aqueles que têm fé, aqueles que creem, começam a ter seus olhos espirituais abertos para contemplar uma realidade espiritual de mudança, porque o Getsemane não é um fim, é lugar de angústia, mas é lugar de conforto, é lugar de agonia, mas é lugar de provisão, é lugar de terror e medo, mas é lugar onde o Senhor vai manifestar a sua glória e vai estabelecer a sua vontade. Diga a Ele: Pai, eu quero a sua vontade, não a minha. Se é para tomar esse cálice, eu tomo esse cálice, mas eu preciso, Senhor, desse sinal. Que o Senhor envie esse anjo, que o Senhor, Pai, venha ao meu encontro. Pai, conforta o meu coração nesta noite, dê direção à minha vida nesta noite, porque não é o fim, Senhor. Eu acesso a sua graça nesta noite, no nome de Jesus. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o
Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Há um momento de Deus para nós nessa noite, e Deus já está ministrando aos nossos corações. O Senhor está ministrando ao seu coração. Você que tem andado ansioso, talvez angustiado, Deus está falando no seu coração nessa noite. Você que está se sentindo prensado, você não vai ceder à tentação da incredulidade, porque o diabo, nosso adversário, ele nos tenta para tirar o pior de nós. Deus, o nosso Pai, Abba, amoroso, Ele permite a prova para tirar o melhor de nós. Prensado não vai sair fel, amargura, ressentimento e incredulidade. Prensado e pressionado vai sair óleo, unção, graça, porque o Senhor está ministrando no seu coração exatamente isso. Ainda que o cálice seja amargo, ainda que o cálice pareça ser intragável, o Senhor não está permitindo algo que você não possa suportar, mas Ele está dando agora o escape. Ele está enviando o anjo ao seu encontro. Toma posse disso nesta noite. Toma posse disso nessa noite, pelo amor de Deus. Toma posse disso nessa noite. Receba agora a visitação. Receba agora a visitação. Receba agora a visitação. O escape. Receba agora. O Senhor está te tirando desse lugar. Oh! O Senhor está falando ao seu coração. E Ele mesmo, como o anjo, com um A maiúsculo, está batendo a porta do seu coração. Para aquele que eventualmente não abriu, está dizendo: eis que bato na porta da sua casa, do seu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ele deseja entrar na sua vida. Abra o seu coração nesta noite. Mas você que outrora tem aberto o seu coração, mas deixou de crer, deixou de se apropriar das verdades, se distanciou, Ele está dizendo: volta, filho, volta, filho. Há um propósito, e Ele está enviando agora o anjo para ministrar o seu coração e te trazer de volta ao centro da sua vontade. E eu queria que você orasse após mim, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive na Tua casa, na Tua presença, mas me afastei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração, fizemos juntos, e se identificou com ela? Então levante uma das suas mãos agora, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão aí onde você estiver. Isso, você que fez essa oração, eu vejo uma mão levantada, eu vejo mais uma mão levantada ali atrás.
Você que fez essa oração, eu vejo mais uma mão levantada ali atrás. Vejo mais uma mão levantada aqui à frente. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar sua mão onde você está. Eu quero pedir agora a um irmão que está vendo essa mão levantada de um outro irmão, que o abrace. Há uma irmã que está vendo essa mão levantada da irmã, que a abrace. E diga assim: você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Seu nome está no livro da vida. Você é reconciliado. Diga assim: bem-vindo à família de Deus. Vamos dizer, igreja, bem-vindo à família de Deus. Aplauda o Senhor Jesus por essas vidas salvas, ganhas, para a glória do nome do Senhor. E você que está aí do lado dessa pessoa, você pode fazer a consolidação, que nada mais é do que uma proposta que é de ser família, não andarmos sozinhos. Nós não despedimos dizendo assim, vai, não, nós falamos vamos, e seguimos juntos. Então nós tomamos nota do seu nome, do seu contato, exatamente para caminharmos juntos e sermos família de Deus. Amém? Então naqueles dias, Jesus estava ceando antes de ir para o Getsemane. Eu não sei o que lhe reserva, o que me reserva quando nós sairmos aqui da igreja, mas o que eu quero agora é cear com Jesus. Quem quer cear? Eu quero ouvir mais do coração do Pai. Eu quero poder sentir que não há mais separação, que Ele me uniu com o Pai, me uniu com Ele, com os meus irmãos. Eu quero ser fortalecido, eu quero orar. Agora, o que está ali na mesa são simbólicos, são elementos da ceia, e só pode discernir aquele que nasceu de novo. Por isso nós fazemos o apelo. Aquele que nasceu de novo, recebendo Jesus de Nazaré, ele então agora consegue discernir o corpo e o sangue, ou seja, o cálice e o pão. E como uma pessoa testifica que nasceu de novo, como uma pessoa reconhece a sua nova natureza, a sua filiação em Deus através de Cristo, quando ela desce as águas do batismo, que por sinal é uma outra ordenança de Jesus. Ou seja, aquele que recebeu Jesus e depois foi às águas, ele foi batizado, então ele consegue discernir, por isso vai receber os elementos da ceia. Então agora vocês podem servir os elementos da ceia, os diáconos, as diaconisas, e resta então a estes que tomem os elementos e orem. E a Bíblia chama para uma oração com um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você vai falar com o Pai, você vai dizer como está o seu coração e renunciar tudo aquilo que não é da vontade dele, lançar fora todo o levedo da maldade, todo o levedo da incredulidade, e tomar os asmos da sinceridade, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então tome agora nas suas mãos, segure aí os elementos da ceia, e esteja orando, se autoexaminando na presença do Senhor, em nome de Jesus. Salvação,
Ore, igreja. Fala com o Pai. É o momento de abrir seu coração. A ceia é um momento de recomeço. É um momento de preparação para um novo ciclo, um novo momento. É o momento de entregarmos aquilo que nós já deveríamos ter entregue nas mãos do Senhor. Lançar fora tudo aquilo que nos traz medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o momento de nós nos alegrarmos, não nos entristecermos, porque o Senhor já pagou o preço da nossa salvação. Ele está ministrando ao seu coração para que você seja agora limpo, para que você seja renovado, restaurado, vitorioso contra o pecado. É essa a realidade. E a Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Agora você vai comer do pão, dando graças a Deus. Coma do pão agora, dizendo: obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu rendo graças ao seu nome, Jesus, porque por meio do seu corpo moído, traspassado pelas minhas transgressões e pelos meus pecados, eu fui purificado, eu fui regenerado, eu fui salvo. É o momento de gratidão. Coma do pão, dando graças a Deus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Agora você vai beber do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. É o sangue da vitória, da aliança eterna. É o sangue vertido para me tornar filho amado de Deus. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então celebre nessa noite, porque Jesus morreu, ressuscitou e Ele voltará, Ele virá. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. A igreja agora, Jesus, nome sobre todo nome. Erga sua voz, igreja. É momento de celebração, é momento de glória, é momento de vitória, é momento de provisão, é momento de anunciarmos a morte do Senhor Jesus, mas também a sua ressurreição e a sua vinda. Então celebre nessa noite, erga sua voz mais uma vez, igreja. Jesus, o plano A igreja, a igreja, mistério da graça. a igreja. Oh, erga a voz.
mais uma vez. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia! Nós te glorificamos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te honramos, Jesus, porque o Senhor fez aquilo que nem ninguém poderia fazer por nós. Nós te damos graça, porque o Senhor não desistiu, não hesitou. O Senhor foi até o fim, o Senhor nos amou até o fim, até a cruz, até a morte, morte de cruz. Mas Deus deu ao Cordeiro o nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus foi ressurreto dentre os mortos. Jesus é vencedor, é vitorioso, e por isso agora aqueles que creem se tornam em Cristo mais que vencedores por meio do seu amor. Por isso nós somos gratos, Jesus, para sempre. Jesus, nós somos gratos, dizemos obrigado pelo seu sacrifício. E ele não será em vão, a graça não será vã. Nós não teremos os nossos corações insensíveis diante dessa realidade. Não, nós estaremos posicionados como filhos amados de Deus, glorificando o seu nome, porque algo marcou a nossa história, a história da humanidade. Isso não é algo comum, isso é algo sobrenatural, e não pode o nosso coração ficar insensível, distante, frio a respeito dessas coisas. Por isso nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Amém, aleluia. Então você vai levar esses 3 conselhos, amém? Lembrando que toda vida tem um Getsemane, e todo Getsemane tem um anjo. Diante disso, prepare-se para as prensas da vida. Não durma em tristeza, e especialmente prepare-se para o conforto do anjo, porque ele já foi liberado ao seu encontro. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Vão na paz, tenha uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.